Fala turma, estamos aí para mais um vídeo, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Gustavo Barbosa. Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional para lidar com pessoas injustas, para lidar com pessoas difíceis. Como que a gente pode desenvolver a inteligência emocional para que a gente aprenda a ter sabedoria para lidar com as injustiças da vida. Porque a própria Bíblia já diz: no mundo tereis aflições. Então não é porque eu e você a gente segue os ensinamentos de Cristo que às vezes a gente vai ser, como que eu posso dizer, livrado, né, das injustiças das pessoas. Porque nós temos muitas pessoas que são boas, mas também nós temos muitas pessoas que são influenciadas pelo espírito maligno, que acabam sendo pessoas trapaceiras, pessoas injustas. Então, a gente vai poder mergulhar agora no conhecimento, na sabedoria milenar, como que Deus nos sugere a poder enfrentar as pessoas injustas e as injustiças da vida. O que a Bíblia diz sobre isso? Essa semana eu tomei um golpe financeiro. Na verdade, foram 2 golpes financeiros, né? Graças a Deus ainda tive o livramento, que o pessoal não conseguiu avançar. Graças a Deus eu descobri logo que era um golpe, porque poderia ter sido pior. E naquele momento, eu confesso para vocês, naquele momento eu fiquei com raiva, sabe? Eu fiquei com raiva, falei, pô, isso não é coisa que se faz, eu sou uma pessoa certa. Como que Deus permitiu que eu caísse nisso? Fiquei com... a natureza humana sente raiva, mas logo, graças a Deus, o Espírito Santo já interviu, acho que é essa a palavra, interviu, não sei. E eu falei, né, Deus, eu falei assim para Deus, falei, Deus, eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro, eu peço direcionamento. Por que isso aconteceu comigo? Só que, como eu já disse para você, a própria Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Então não é porque você segue os ensinamentos de Cristo, não é porque você lê a Bíblia todo dia, que você tem o seu momento de oração todo dia, que você às vezes não vai topar com alguma injustiça da vida, né? Porém, Deus ele nos dá a sabedoria para a gente poder contornar essa situação e ainda até tirar um benefício disso. Como assim? No momento que, que eu passei por isso, né? Depois eu falei que eu tive um momento de estresse e tudo mais, eu comecei a lembrar do quê? Da palavra de Deus que eu já havia lido a Bíblia, né? Eu já comecei a lembrar dos ensinamentos de Paulo. Um dos seus ensinamentos está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 14, que diz o seguinte: abençoem os que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não se deixem levar pela mania de grandeza, mas se afeiçoem às coisas modestas. Não se considerem sábios. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Não paguem ninguém o mal com o mal. A preocupação de vocês seja fazer o bem a todos os homens. Se for possível, no que depende de vocês, vivam em paz com todos. Amados, não façam justiça por conta própria, mas deixem a ira de Deus agir. Pois o Senhor diz na Escritura: a mim pertence a vingança, eu mesmo vou retribuir. Mas se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Desse modo você fará o outro corar de vergonha. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença
o mal com o bem. E o que acontece? Eu logo comecei a lembrar de todos esses ensinamentos, né? A Bíblia diz que nós não devemos fazer a justiça com as próprias mãos, mas cabe a Deus a justiça. Então, se você foi vítima de uma injustiça, não cabe a você fazer a justiça, mas cabe a Deus. Continue você fazendo o que é certo, entende? Por quê? Fica aqui que eu vou te contar o que aconteceu com essa história minha. Por quê? Em Mateus diz que um dia Deus irá voltar e cada um será retribuído com aquilo que fez na terra. Então, se você plantou coisas boas durante a sua vida, Deus vai te retribuir com a sua recompensa. Porém, se você fez coisas más, Deus ele vai cobrar isso de você, entende? Então lembre-se, todas as nossas atitudes, boas ou ruins, elas têm uma consequência. E muitas vezes não é nessa terra que a consequência virá, mas na vida eterna, né? A partir dessa terra, né? E eu falei assim, pô, esse cara mexeu com a pessoa errada. Esse maluco, ele achou que eu ia xingar ele, que eu ia, enfim, ele já deve estar acostumado com isso, né? Só que logo eu pensei, falei, peraí, o inimigo que quer colocar raiva no meu coração, que quer colocar ódio por outra pessoa no meu coração, isso não vem de Deus, isso vem do inimigo. Então, logo se eu estou sentindo raiva da pessoa, eu estou servindo ao inimigo e não a Deus. Então, assim, a partir desse momento eu já acalmei meu coração e eu disse o seguinte, eu falei, esse maluco mexeu com a pessoa errada. Por quê? Se você lê em... agora eu não lembro o texto, mas está escrito na Bíblia que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Ou seja, Deus fez todas as pessoas boas. O que torna as pessoas más é a influência do espírito maligno. Portanto, para que a gente possa vencer esses inimigos, nós precisamos lutar com as armas corretas. Que é o quê? É a palavra de Deus, é a fé, enfim. A espada é a palavra de Deus, se eu não me engano é a fé, não sei. E aí eu falei assim, você quer saber? Eu vou ganhar esse cara para Jesus. Esse cara que me deu o golpe, eu vou ganhar ele para Jesus. Eu mandei uma mensagem para ele e eu comecei a falar na linguagem dele, né? Pô, irmão, você conhece Jesus? Fiz essa pergunta para ele. Você sabe quem que é Jesus? Aí ele olhou e não respondeu. E aí eu comecei a falar, mano, é o seguinte, Deus te escolheu, você estava no ventre da sua mãe, Ele tem planos para a sua vida, planos de prosperar, de viver uma vida abundante e de não causar danos. Deus quer te livrar desse peso que você carrega, Ele quer te dar a vida eterna. Lembre-se que tudo que a gente faz aqui tem uma consequência depois, sabe? E eu não perdi não. Você tá achando que eu perdi? Eu não perdi não. Mas e sua alma, como é que fica? Comecei a falar com ele. E aí eu falei assim no final, eu amo sua vida. Se você precisar de mim, eu tô aqui. Entendeu? Jesus te ama. Eu falei isso pra ele, né? Eu tenho certeza que esse maluco ele deve estar pensando nisso até agora. Toda vez que ele vai dormir, ele tá pensando nessa palavra. E continuo colocando ele nas minhas orações. Porque a nossa luta não é contra carne, mas contra principados e potestades. As pessoas muitas vezes são influenciadas pelo inimigo, entende? Não são elas agindo. Então por isso que a gente deve colocar as pessoas em oração. E então lembre-se o seguinte, que toda vez que você lidar com alguma injustiça da vida, alguma pessoa injusta, lembre-se, é uma oportunidade da gente poder
desenvolver nossa inteligência emocional, é uma oportunidade para a gente aprender mais. Eu mesmo aprendi não confiar mais nas pessoas. Claro, não são todas as pessoas que são assim, mas é fazer mais um filtro mais aprofundado, sabe? Antes de confiar em qualquer pessoa, né? Aprendi a desenvolver a inteligência emocional, preguei o evangelho pro cara, só tem coisas boas nisso, sabe? Ah, mas você perdeu o dinheiro. Eu perdi o dinheiro, mas, pô, eu ganhei mais conhecimento. Eu tive o livramento agora de não cair em algo pior no futuro. E Deus retribui, porque quem é justo nunca perde, entende? A pessoa que é justa, ela pode até perder, assim, algo que seja talvez momentâneo, mas Deus retribui essa pessoa depois. Agora, a pessoa que é injusta, ela acha que está ganhando, mas logo, logo ou futuramente ela vai perder algo muito maior, né? Então, peça sempre a Deus sabedoria, mas entenda que não é só porque você está agora seguindo os ensinamentos de Cristo que você vai estar totalmente livre, às vezes, de algumas injustiças, né? É claro que a gente vai sempre aprendendo com os erros. Com isso, a gente fica mais sábio para não cair em outro erro da próxima vez. Mas tudo é uma oportunidade, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E assim, o que nos faz às vezes ter mais fé e mais sabedoria para enfrentar qualquer tipo de desafio da vida é a palavra de Deus, entende? Porque na Bíblia tem ensinamento para tudo. Na Bíblia ensina como que a gente deve se comportar diante de qualquer coisa, diante de todas as áreas da vida. Então, quando você vai lendo a Bíblia, principalmente agora eu estou lendo as cartas de Paulo, né? Eu estou aprendendo muito com o apóstolo Paulo. E todo dia que você lê um capítulo é um aprendizado muito grande, né? De como você se comportar, sabe? No dia a dia. Por exemplo, olha só aqui, ó. Romanos 13, capítulo 9. Já abri aqui, ó, estava riscado. De fato, os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. E todos os outros se resumem nessa sentença. Ame o seu próximo como a si mesmo. Tá vendo? Nem tinha separado isso aqui para me ler, não. Eu fui passar nas páginas e, ó, ame o seu próximo como a si mesmo. É um mandamento. Só que assim, a gente tem hábito de quê? Amar as pessoas que a gente gosta, que nos faz bem. A gente quer escolher as pessoas que a gente vai amar. Mas está escrito, ame o seu próximo como a si mesmo. Ame a todos, né? Aquele versículo que eu li para você agora há pouco. Ó, se o inimigo tiver fome, dê de comer. Enfim, eu espero que tenha ajudado, tá? Então, peça a Deus sabedoria e comece a se aprofundar mais nas leituras da Bíblia. E não só ler, mas aplicar, principalmente nos dias que você tem maiores desafios. Que parece que nesses dias a gente esquece de tudo, né? E se você gostou desse vídeo, curte, comenta o que você achou, compartilha ele com mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho e que Deus abençoe a sua vida. Até mais!